E aí, gente, beleza? É muito bom estar com vocês. Vamos falar de um assunto bem tranquilo, que é a estrutura das palavras. A partir delas, eu vou entender futuramente o que eu chamo de processos de formação de palavras. Mas antes de entrar na parte da estrutura, eu tenho que fazer uma análise. De uma palavra como pedra, eu tenho algumas palavras derivadas, como pedregulho, que é uma pedra pequena em formato arredondado. Eu tenho pedreira, uma formação rochosa das quais se extraem pedras. Eu tenho pedreiro, aquele que se dedica a obras de alvenaria, na qual se usavam pedras antigamente. Eu tenho pedrada, que é uma coisa que de vez em quando dá vontade de fazer quando o aluno está conversando em sala de aula, incomodando o Cadu. É um ato de acertar alguém com uma pedra, antes que alguém fique preocupado. Isso foi só uma metáfora irônica. E por fim eu tenho pedraria, quantidade de pedras preciosas. Vocês repararam que há um padrão aqui, é o padrão pedra, que é repetido. Por que esse padrão é repetido? Ele tem algum significado. Nunca acreditem em coincidências. A coincidência nesse caso, se posso chamar de coincidência entre muitas aspas, é o quê? Que esse padrão ele tem um sentido, ele tem um significado. E qual é o sentido dele? Ele é o radical da palavra. Radical é a parte da palavra que indica o significado dela, ou seja, o sentido que ela expressa. E o conjunto de palavras formadas a partir de um radical é o que eu chamo de cognatos. Cadu, preciso decorar esses nomes? Não, desde que você entenda a lógica da formação de palavras. Entenda como essas partes elas atribuem ou como elas trabalham para constituir os novos vocábulos. Até aí, beleza? Podemos ir para a próxima? Vamos lá, gente. Taca-lhe pau nessa lição. Próxima parte é o que eu chamo de afixos. Eu tenho afixos porque eles são afixados nas palavras, ou seja, eles são juntados. Se eu pego a palavra fabricante, aquele que fabrica, vem do verbo fabricar. Só que não é exatamente fabricar, eu somei alguma coisinha no final. A mesma coisa com infeliz, é aquele que não é feliz. Eu tenho uma palavra original feliz e eu somei o in. A mesma coisa com improdutivo, é aquele que não produz. Eu peguei o verbo produzir e fiz o quê? Coloquei duas partezinhas. Essas partezinhas que eu somo nas palavras, eu chamo de afixos, porque elas estão afixadas. Então, elas estão somadas, essas palavrinhas. É como se eu fixasse alguma coisa no mural. Beleza? Só que esses afixos, eles têm nomes. O que vem antes do radical se chama prefixo. É a mesma coisa que cursinho pré-vestibular, porque é antes do vestibular. Então eu tenho infeliz, amoral, desgosto, improvável. O que vem após o radical eu chamo de sufixo. Floricultura, projetista, agricultor, filiado. Então, é facilzinho, isso aqui vocês se lembram. O que é mais difícil, normalmente para os alunos? Desinências. Também não precisa decorar esse nomezinho, mas elas vão indicar algumas coisinhas gramaticais. Eu tenho alguns tipos de desinência em português. Em relação a substantivos e adjetivos, eu tenho desinência de número, ou seja, singular e plural, e de gênero, masculino e feminino. A desinência de gênero, eu tenho a letra A, que normalmente, foco aqui, eu não usei a palavra sempre, eu usei normalmente. Isso significa que nem sempre isso acontece. Ela é usada para o feminino. Assim como a desinência O é usada para o masculino, na maioria dos casos. Mas o que eu tenho certeza é que no português, a desinência S, ela é de plural. Nem sempre ela vai estar marcada no substantivo. Se eu pego a palavra lápis, por exemplo, aí eu vou ter que ir para o artigo para saber se ela é singular ou plural. Porque eu tenho tanto o lápis quanto os lápis. Então, o que vai determinar o meu plural aqui é o quê? É o meu artigo definido. Mas essas desinências, elas dão algumas coisinhas gramaticais para a gente. Mas o que mais importa são as desinências verbais. Tudo aquilo que vocês ficam cansados de decorar porque vocês têm que ficar lembrando de conjugação verbal é extremamente útil no quê? Para eu saber qual é a pessoa quem fala, qual é o tempo, qual é o modo e outras coisinhas mais. Isso é singular ou plural. Além disso, vamos pegar aqui um exemplo. Cantássemos.
Por que eu separei a palavra aqui em 4 partes no slide? Porque eu tenho o radical, can't, que me lembra o verbo cantar. Eu tenho esse A, que é a vogal temática, ou seja, vogal temática ela liga. Ela vai ligar o radical, nesse casinho, às outras desinências. E eu tenho 2 desinências aqui, ó. Eu tenho esse C, com 2 S's, que significa que é um tempo passado e que é o modo subjuntivo. Tá certo? E eu tenho esse mos. Ninguém vai dizer com mos que é terceira ou que é segunda pessoa. Só pode ser primeira pessoa do plural. Então, eu tenho consciência do que é isso. Na mesma forma, cantariam. Mesma coisa, eu tenho cante, que é que é o radical. Eu tenho o A, que é a vogal temática, que liga o radical ao resto. E eu tenho o ri, que indica que é um futuro. Nós sabemos que é o futuro do pretérito. E é o modo indicativo, ou seja, o modo da realidade. E ao mesmo tempo esse an, com M no final, que indica que é terceira pessoa e que é plural. Ok, gente? Espero que tenha sido muito útil. Foi muito bom vê-los. Beijos na alma. Até a próxima.